fazendeiro pagou 200 mil reais num cavalo que ninguém conseguia domar. Chamou os melhores domadores do estado. Um saiu com a costela quebrada, outro foi parar no hospital. Então fez um desafio aberto. 50 mil reais para quem domasse o animal. Apareceram homens enormes, vaqueiros experientes, peões de rodeio, mas quem calou aquela fazenda inteira não foi nenhum deles. Foi uma menina de 22 anos que chegou a pé, sem sela e sem espora, com um pedaço de rapadura no bolso. Em Vila Serena, uma cidadezinha perdida no interior, todo mundo sabia quem mandava. Não era o prefeito, não era o padre, era Valdomiro Ferreira, dono de mais de 3 mil cabeças de gado, de terras que iam até onde a vista alcançava e de uma sede de fazenda que mais parecia mansão de novela. Valdomiro tinha 70 e poucos anos, cabelo branco penteado para trás, mãos grossas de quem já trabalhou, mas que há muito tempo só apontavam e mandavam. Andava sempre de chapéu, bota de couro legítimo, e com um olhar que fazia qualquer empregado baixar a cabeça antes mesmo dele abrir a boca. Mas o que definia Valdomiro não era o dinheiro. Era o jeito que ele tratava as pessoas. Para ele, o mundo era dividido em 2 tipos de gente, os que têm e os que servem. Metade da cidade dependia dele de alguma forma. O açougue comprava o gado dele, os peões trabalhavam nas terras dele. E o Valdomiro cobrava cada favor com olhares e palavras jogadas na hora certa. Desafiar Valdomiro tinha consequência. Ele nunca ameaçava com violência. Cortava o crédito, fechava a porteira. E numa cidade onde a fazenda dele era o motor de quase tudo, ficar na lista negra do Valdomiro era como ser expulso sem sair do lugar. Foi nesse cenário que apareceu Trovão. Um garanhão lusitano puro sangue que Valdomiro comprou numa feira de cavalos em São Paulo por mais de 200 mil reais. Pelagem negra como noite sem lua, musculatura que parecia esculpida, porte de animal que nasceu sabendo que era especial. Valdomiro trouxe o cavalo numa carreta climatizada, com veterinário acompanhando. E quando o bicho desceu na fazenda, metade da cidade estava lá para ver. Ele batizou o animal de Trovão e já saiu falando para quem quisesse ouvir que aquele cavalo seria a maior estrela da região. Ia colocar Vila Serena no mapa. Ia ganhar exposições, concursos, ia ser o reprodutor mais valorizado do estado. O problema é que Trovão não concordava com nenhum desses planos. Desde o primeiro dia, o cavalo mostrou quem ele era. Não deixava ninguém chegar perto. Os peões da fazenda tinham medo só de entrar no curral. Trovão mordia, chutava, empinava, jogava o corpo contra a cerca de madeira com tanta força que as tábuas rachavam. Os olhos do animal tinham uma coisa que nenhum dos empregados sabia explicar direito, mas que todos sentiam: raiva. Uma raiva antiga, de bicho que já apanhou, já foi forçado, já teve gente tentando quebrar ele na brutalidade. Trovão não confiava em ser humano nenhum, e mostrava isso com cada músculo do corpo. Valdomiro não era homem de aceitar derrota. Contratou o domador mais famoso da região, um sujeito chamado Moreira, que cobrava 5 mil por dia e se gabava de nunca ter falhado. Entrou no curral confiante. Em menos de 20 segundos, estava no chão com o ombro deslocado. Valdomiro chamou outro, um sujeito de Uberaba que durou 30 segundos antes de levar um coice que o mandou para o hospital. Chamou mais um e mais um. Trouxe gente de 3 cidades diferentes. Nenhum durava mais de 1 minuto. Uns saíam mancando, outros precisavam de atendimento e cada tentativa fracassada custava dinheiro e, muito pior, a reputação de Valdomiro. Porque a cidade inteira estava acompanhando, e começaram os comentários. Primeiro baixinho na fila do mercado, na saída da missa. Depois mais alto na mesa do bar, nas rodas de conversa na praça. Valdomiro comprou um cavalo de 200 mil que não serve para nada. É bicho bonito, mas é doido. Gastou uma fortuna num animal que nem para foto presta. As risadas eram discretas, mas existiam.
E se tinha uma coisa que Valdomiro não suportava, mais do que perder dinheiro, mais do que ser contrariado, era ser motivo de piada. Aquilo queimava por dentro como brasa. Foi numa noite dessas, depois de mais uma tentativa fracassada, que Valdomiro tomou a decisão. Estava sentado na varanda da sede sozinho, com um copo de café na mão e o orgulho ardendo no peito. Se nenhum profissional conseguia, então ele ia transformar aquilo num espetáculo. Ia mostrar para a cidade inteira que o problema não era o cavalo. O problema era que não tinha ninguém à altura. Na manhã seguinte, mandou imprimir faixas enormes e espalhar por Vila Serena inteira. Nas esquinas, na frente da igreja, no mercado, no bar. A mensagem era simples e direta. Desafio aberto. Quem montar e domar o cavalo trovão leva 50 mil reais. Dinheiro vivo, na hora. Sábado na Fazenda Ferreira. 50 mil reais. Numa cidade onde a maioria das famílias vivia com menos de 2 salários mínimos, aquele número era quase irreal. A notícia correu mais rápido que fogo em pasto seco. Em 2 dias, não se falava de outra coisa. No bar, na praça, nas porteiras das fazendas vizinhas, todo mundo comentava. Domadores de outras cidades já estavam mandando recado dizendo que vinham. Vaqueiros que se achavam bons o suficiente já estavam se preparando. E Valdomiro, no meio de uma roda de homens no bar, tomando café e saboreando a atenção, soltou a frase que selou tudo. Eu já chamei os melhores e nenhum deu conta. Agora quero ver se nessa cidade tem pelo menos um homem de verdade. A frase correu Vila Serena como vento antes de tempestade. E chegou até um sítio pequeno. Tão pequeno que mal aparecia no mapa. Onde uma moça de 22 anos cuidava de uma égua velha, sem raça, que qualquer criador teria mandado pro abate faz tempo. A moça ouviu sobre os 50 mil, sobre o cavalo impossível, sobre a frase de Valdomiro, e sentiu uma coisa que não sabia explicar, mas que fez o coração disparar no peito. Só que entre ela e aquele curral tinha um obstáculo maior que qualquer cavalo bravo, o pai dela. E convencer seu Joaquim ia ser quase tão difícil quanto domar trovão. O sítio dos Nogueira ficava no fim de uma estrada de terra que virava lama na primeira chuva. 3 hectares espremidos entre um morro e um córrego que secava no inverno. Casa de alvenaria sem reboco, telhado remendado, uma varanda com 2 bancos de madeira e um pé de jabuticaba. Na frente, um curral pequeno com meia dúzia de bezerros. Nos fundos, um chiqueiro com 3 porcos e uma horta que Isabela cuidava todo dia antes do sol nascer. Seu Joaquim tinha 60 e poucos anos, mas o corpo parecia de 80, mãos grossas e calejadas, coluna já curvada de tanto peso carregado. Andava devagar, tossia de madrugada com uma tosse seca, que ele disfarçava fingindo que estava pigarreando. Isabela ouvia toda a noite e fingia que não ouvia, porque sabia que se perguntasse, ele ia dizer que não era nada. A esposa, Dona Lúcia, morreu quando Isabela ainda era menina. Uma pneumonia que começou como gripe e foi piorando porque o posto de saúde ficava longe e Joaquim não tinha dinheiro para o remédio certo. Levou Lúcia numa carroça até a cidade, debaixo de chuva, e quando chegou já era tarde. Desde aquele dia, Joaquim criou a filha sozinho. Ensinou ela a plantar, a cuidar dos bichos, a consertar cerca, a não ter vergonha de mão suja. E Isabela aprendeu tudo isso, e mais uma coisa que Joaquim nunca ensinou, porque não sabia ensinar: cavalos. A paixão começou aos 7 anos, quando um vizinho trouxe uma égua doente para o sítio, pedindo para Joaquim guardar enquanto ele viajava. A égua estava magra, assustada, tremia quando qualquer pessoa chegava perto. Isabela passou 3 dias sentada do lado de fora do curral, sem entrar, sem forçar nada. No 4º dia, a égua veio até ela. No 5º, deixou Isabela encostar a mão no pescoço. No 6º, comeu milho na palma da mão dela. O vizinho voltou e não acreditou.
Disse que aquela égua não deixava ninguém tocar nela fazia meses. Dali para frente, Isabela não parou mais. Observava cada cavalo que passava pela região. Aprendeu a ler o corpo do animal como quem lê um rosto. Sabia quando um cavalo estava com medo, quando estava testando, quando estava pedindo confiança. Não usava chicote, não usava espora, não usava grito. Usava paciência, silêncio e toque. Era dom. A égua que ela tinha agora se chamava Estrelinha, uma mestiça sem raça definida, pelagem desbotada, já com idade nas costas. Qualquer criador teria vendido para o abate faz tempo, mas Isabela tratava Estrelinha como se fosse da família. Escovava todo dia, conversava com ela, e Estrelinha obedecia a Isabela como se entendesse cada palavra. Bastava um toque na crina, um murmúrio baixo, e a égua fazia o que Isabela queria, sem rédea, sem nada. Quando a notícia do desafio de Valdomiro chegou no sítio, foi pela boca do Toninho, o rapaz que entregava leite na cidade e trazia novidades de volta. Isabela estava tirando leite quando Toninho parou a bicicleta no portão e gritou: "Isabela, você ficou sabendo? O Valdomiro tá oferecendo 50 mil para quem domar aquele cavalo doido dele. Sábado que vem, na fazenda. Vai ter gente de tudo que é lugar." Isabela não respondeu na hora. Terminou de tirar o leite, levou o balde para dentro e ficou parada na cozinha, olhando pela janela para o curral, onde Estrelinha pastava tranquila. 50 mil reais. Com 50 mil, quitava as dívidas do pai. Reformava o telhado que pingava em 5 lugares. Comprava os remédios que Joaquim precisava e fingia que não precisava. Trocava a bomba do poço. Sobrava para comprar ração para os bezerros passarem o inverno. Mas não era só o dinheiro. Tinha outra coisa. Uma certeza quieta no fundo do peito. Ela sabia lidar com o cavalo de um jeito que nenhum domador de sela e espora sabia. E quando Toninho descreveu o trovão, a raiva, os domadores caindo um atrás do outro, Isabela não sentiu medo. Sentiu que entendia aquele animal sem nunca ter chegado perto dele. Cavalo que ataca todo mundo não é cavalo mau. É cavalo que apanhou demais e decidiu que nunca mais ia deixar ninguém ter o controle. Na hora do jantar, arroz com feijão e ovo frito, Isabela colocou o prato na frente do pai e sentou. Joaquim olhou para ela e percebeu. Depois de 22 anos, criando aquela menina sozinho, sabia quando ela tinha alguma coisa para falar. "Fala, filha." "Pai, eu quero ir no desafio do Valdomiro. Quero domar o cavalo." Joaquim largou o garfo. O rosto ficou branco. "Isabela, pelo amor de Deus, esse cavalo já quebrou costela de homem, já mandou o domador para o hospital. Homem de 100 quilos com 30 anos de experiência. E você quer entrar naquele curral?" "Pai, esses homens tentaram vencer o cavalo na força. Eu não vou fazer isso. Eu vou conversar com ele." "É diferente." "Conversar? Isabela, aquilo é um bicho de 500 quilos que não deixa ninguém chegar perto." Estrelinha também não deixava. Lembra? O vizinho disse que ela mordia qualquer um. E eu tinha 7 anos. Joaquim fechou os olhos. Sabia que aquilo era verdade. Sabia que a filha tinha um dom que nunca entendeu direito. Mas saber disso não tirava o medo. Estrelinha era uma égua fraca e velha. Trovão era um garanhão de 500 quilos que já tinha mandado 5